Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Pega a sua Bíblia e abra ela no Evangelho de Lucas. Obrigado, pastor, pela Bíblia emprestada aqui. No capítulo de número 15. Uma palavra muito conhecida. Capítulo número 15, no versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aleluia, poder se assentar. Continue adorando o nome do Senhor. Quem sabe para nós essa palavra é uma palavra muito conhecida. E você vai dizer: o que mais de novo eu preciso aprender? E é por isso que tudo isso aconteceu. Eu falava com o irmão Tiago ali à frente, ali atrás, na recepção. E a gente falava acerca de alguns princípios que nós como cristãos temos que ter. E ele dizia para mim: pastor, é bem comum os pregadores chegarem só para pregar, não chegar antes do horário no culto e tirar um período de oração, escutar os louvores, adorar. E nós conversávamos sobre isso. E eu disse a ele assim: amado, pessoas que fazem isso não sabem o que estão perdendo. Sabe por quê? A hora do louvor, está aqui o grupo de louvor, eles estavam preparando um ambiente de glória. Eles estavam preparando uma terra. A palavra de Deus vai falar acerca de vários tipos de terra, ao qual o semeador saiu a semear. A questão não era a semente, presbítero Walter, porque a semente é boa. A questão era a terra, que não estava preparada para receber. Então há pessoas aqui hoje que vão sair voando e com uma palavra de direção para a sua vida. E quem sabe há outros que não. Mas a diferença não é a semente, é a terra. Como você preparou a tua terra para receber a semente? Aleluia! Glória a Deus! Pois bem, a palavra de Deus está falando acerca de um homem que tinha 2 filhos. Conhecemos bem a história. E diz a palavra de Deus que o filho mais moço, Yuri, ele chega para o seu pai e pede a parte que lhe compete de sua herança. Ele chega para o seu pai e diz assim: pai, me dá aquilo que é meu, por direito. Eu não quero mais estar aqui dentro da sua casa. Eu não quero mais sentar à mesa contigo. Eu não quero mais estar com o meu irmão. Nós bem sabemos, amados, que para nós termos direito a uma herança. Um pouquinho d'água, por favor, Carlos.
para nós termos direito a uma herança, é necessário que o pai morra. Alguém para receber uma herança, é necessário que o dono, ou seja, o pai, ele morra. Então quando o filho pediu a herança para aquele homem, ele estava dizendo: olha, eu não me importo com o que vai acontecer contigo, mas eu quero aquilo que é meu para mim poder sair de dentro dessa casa. Enquanto eu li essa palavra, o Senhor falava comigo: diga para a minha igreja que há muitos que têm pedido a herança do Senhor e estão dizendo: eu não quero mais estar dentro da casa de Deus, eu não quero mais estar em comunhão com esses irmãos. Hoje nós vemos a igreja migrando de um lado para o outro, e às vezes a gente pensa que as igrejas estão prosperando e avançando e crescendo, mas na verdade não. Há uma migração de um lado para o outro, e conversões já estão cada vez mais extintas. Sabe por que isso? Porque muitas das vezes, amados, nós temos pedido ao Senhor e dito a Ele assim: eu não quero mais ser direcionado por Ti. Aquele moço queria a herança, queria os seus bens, queria dinheiro, ele queria curtir lá fora, ele queria ser como qualquer outro. Escute uma coisa, igreja, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Eu vi um pastor dizer uma certa feita, ele diz assim: nós somos extraterrestres, nós não somos dessa terra, nós não pertencemos a este mundo. Por mais que querem colocar sistemas do mundo dentro da igreja, nós não pertencemos a este mundo. Esse jovem pegou a herança ao qual ele tinha direito. E aqui eu acho muito interessante, porque em Deuteronômio vai dizer que a herança, a maior parte era para o primogênito, o mais velho. E quem pediu aqui a herança foi o mais moço. E aqui Deus falou algo comigo: filho, quando a minha igreja não entende que eu sou dono de tudo, que eu tenho tudo para eles, e eles pedem para sair do foco, para sair da minha presença, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Satanás. O que aconteceu com Satanás? Ele encheu seu coração de orgulho, e ele disse: eu estabelecerei meu trono acima do trono de Deus, e serei como Deus. E diz a palavra de Deus o que ele foi abatido, e levou com ele o que? Todos os anjos? A metade dos anjos? Uma terça parte. Uma terça parte dos anjos desceram. Uma terça parte dos anjos acompanharam o rebelde. Escute uma coisa, no livro de Deuteronômio também está escrito que quando um filho rebelde, aleluia, quando o filho é rebelde, quando ele não é obediente, quando ele não atenta às exortações do seu pai, ele é digno do quê? De morte. Aquele moço, quando decidiu sair de dentro de casa, da presença do pai, ele estava assinando sua sentença de morte. Muitos estão dizendo, amados: para que eu vou na igreja? Para que eu vou congregar? Eu não me dou bem com o irmão fulano, o irmão ciclano. Eu não me dou bem com os meus pastores. Eu não aceito a direção que os meus líderes me dão. Sabe o que está acontecendo aí? Uma rebelião dentro do seu coração. E o rebelde, ele não tem direito, amados, à plenitude de Deus. Assim como Satanás, ele fica com uma terça parte. Sabe qual foi a parte desse filho pródigo? Uma terça parte da herança. Porque a maior parte pertencia ao primogênito. Ele não pôde sair com tudo. Ele poderia estar dentro da casa do pai, irmã Rosângela, e desfrutando de tudo, porque tudo era do seu pai.
Mas ele estava disposto a sair debaixo da proteção do pai, sair debaixo da graça daquela casa e levar apenas 1/3 parte de tudo aquilo que ele tinha direito. Quando nós nos rebelamos, amados, nós nos tornamos como o nosso opositor, o nosso inimigo. Nós desperdiçamos e jogamos fora a plenitude e ficamos apenas com 1/3 parte. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem a totalidade para a sua vida. Deus tem o maior para você, a maior parte é tua, é herança. Aleluia. Mas nós vemos um homem inconformado, um homem que olhou para fora. Quando nós olhamos para fora, pastor Everton, nós começamos a ver os defeitos de dentro. Quando nós olhamos para fora, nós queremos dizer que dentro não está bom. Eu atendi um casal esses dias, eles disseram assim para mim: pastor, eu não quero, estou disposto a não ir mais na igreja. Por quê? Ah, não, é muito difícil. É difícil estar junto com os irmãos, é difícil. A conversa ali, a conversa ali. Eu disse para ele: o que você tem feito para mudar isso? Você acha que a solução é sair do meio dos teus irmãos? Se Deus tem permitido você ver, é porque Ele quer te usar para mudar o sistema de dentro das igrejas. Se Deus tem te permitido ver esse tipo de coisa, é para que você exorte, ensine o teu irmão, não para que você vire as costas e saia da igreja. Esse homem começou a olhar para fora, assim como Davi. Davi tinha tudo. Davi estava estabelecido o seu reinado. Aí diz a palavra de Deus que um certo dia saiu os seus comandados para a peleja. Foram guerrear. E Davi não foi. Ficou dormindo. Ele decidiu naquele dia não sair. Eu não vou guerrear hoje. Deixa que eles vão. Deixa que Joabe vai, né? Deixa que os irmãos, que os soldados vão guerrear. Eu vou ficar em casa. Aí diz a palavra de Deus, Yuri, que ele saiu e ele começou a observar uma mulher chamada Betseba. Diz que o coração dele por aquela mulher. Davi começou a cobiçar aquilo que não era para ele. Sabe por quê? Primeiro, porque ele não estava na posição a qual Deus chamou ele. Davi era um guerreiro, era um rei de guerra, era um homem preparado para a guerra. E segundo, porque ele olhou para fora e o coração dele se encheu por aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher teve um filho, mas esse filho morreu. Deus cobrou no filho o pecado de Davi. Amados, não vamos nos iludir. Se pensamos que dentro das igrejas está ruim, aí fora está pior. Aí fora a morte, a destruição. Mas Deus te chamou para restituir. Deus te chamou para restituir. Deus te chamou, alabassura e alabacai, para levar a palavra para esses que estão aí fora. Deus não te chamou para julgar, mas Deus te chamou para amar, para abraçar. Aleluia. E esse moço saiu para fora da casa do seu pai. Ele tinha comida, ele tinha o beijo do seu pai, ele tinha um abraço do seu irmão. Ele saiu. E diz a Bíblia que ele desperdiçou tudo o que ele tinha. Todo o dinheiro que ele conseguiu com a venda das propriedades, ele desperdiçou. De repente ele ficou sem nada. Não tinha dinheiro, não tinha como comer, não tinha como vestir. Acabou tudo. Porque é assim mesmo que o diabo faz. Ele pinta uma paisagem que vai ser bênção lá fora. Ele pinta um desenho que vai ser maravilhoso. Mas quando você tem a atitude de sair, e Deus está falando com alguém aqui nesta noite, quando você toma uma decisão fora da direção de Deus, sabe o que acontece? Vai passar o tempo, e não muito tempo, e tudo aquilo que você achava que tinha, tudo aquilo que você achava que era a tua riqueza vai acabar.
E diz a Bíblia que ele procura um trabalho. E um homem dá um trabalho para ele. E sabe qual foi o trabalho que esse homem deu para ele? Cuidar do quê? De porcos. E nós bem sabemos que os judeus, para os judeus, essa era a pior classe de trabalho que podia ter. O homem não pediu para ele plantar, pastor Everton. O homem não pediu para ele arar a terra, não. Ele falou: você vai cuidar dos porcos. É assim mesmo que o inimigo faz. Ele olha para você e para mim e diz assim: você não tem direito algum de coisa boa alguma. Você vai ficar com o pior dessa terra. O inimigo está doido para envergonhar. Ei, juventude, eu sei que aqui há uma juventude santa neste lugar, mas eu digo uma coisa para você: não olhe para fora. Não olhe para fora. O diabo não tem nada para você. Ele quer te colocar no pior lugar que tem. Ele quer frustrar os seus sonhos. Ele quer te humilhar. Ele quer te matar. Ele quer te roubar. Ele quer te destruir. Mas a palavra de Deus diz que o Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ele veio para te dar o melhor. Não se contente com as coisas desse mundo. E esse moço começa a trabalhar com os porcos ali. E aqui eu acho muito interessante. Ele começa a trabalhar com aqueles porcos. E eu penso que ele começa a sentir a dor de humilhação naquele lugar. E ele começa a voltar no tempo. E ele começa a se lembrar da sua casa. Ei, quem sabe você está me escutando nesta noite. Quem sabe você saiu da presença de Deus. Você está como esse filho pródigo lá fora, perdido, humilhado. Escute uma coisa, nesta noite liberamos uma palavra que vai libertar a tua mente e vai fazer você se lembrar quem você é. Você é filho do Altíssimo. Você é filho do Deus que é dono de todas as coisas. E no versículo 17 diz que ele voltou em si. Ele voltou em si. O que me leva a entender que esse moço estava fora do seu juízo normal. Sabe por quê, amados? A batalha, a maior batalha que nós travamos está aqui. Quando o inimigo começa a setar a nossa mente e começa a dizer para você: rapaz, você canta tão bem, você toca tão bem, para que tocar na igreja? Para que cantar na igreja? Você poderia ganhar muito dinheiro. Eu estava vendo o testemunho daquele Dinho, daquele pastor que pregava pudinho, daqueles mamonas assassinas. E o diabo lançou na mente daquele moço que ele podia ganhar o mundo com o talento que tinha. O talento que Deus tinha colocado na vida dele. Claro, nós podemos ganhar muita coisa com o nosso talento, mas uma coisa eu te digo: quando nós ganhamos tesouros nessa terra, estamos perdendo tesouros no céu. Coisa linda é ver homens e mulheres de Deus louvando ao Senhor. Coisa linda é ver o guitarrista ali solando e sentindo a presença de Deus, chamando a presença de Deus. Ele voltou em si e se lembrou de quem ele era. O que eu estou fazendo aqui? Eu não fui criado para isso. Eu não fui chamado para isso. Até os empregados do meu pai comem melhor do que eu, vestem melhor do que eu. Até os empregados do meu pai têm uma cama quente para encostar a sua cabeça e um cobertor quente para se cobrir. Veja o estado ao qual eu estou. Ele voltou em si, pastor Everton. Ele voltou ao seu estado normal. O que eu estou fazendo aqui? O Senhor tem despertado a sua igreja. Aquilo que a pastora mostrou aqui.
A igreja tem saído de 4 paredes e tem avançado. Hoje lá no culto, pastora, recebemos um menino daqueles do futebol. E a mãe dele chorava tanto. E aquele menino chorava tanto. Ninguém falou nada para eles, eles estavam simplesmente ali. Mas o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a chorar. E eu disse: Senhor, obrigado pela oportunidade de ser igreja. Não de ir à igreja, mas de ser igreja. E a igreja muitos vão, mas ser igreja que é outro negócio. Nós precisamos ser igreja. Aonde quer que nós estejamos, temos que ser igreja. Temos que ser igreja no nosso trabalho, temos que ser igreja na faculdade, temos que ser igreja ali na rua. Nós temos que, o Senhor nos chamou para ser igreja. E aquilo eu confesso que alegrou meu coração de ver aquele menino lá dentro. E eles saíram muito agradecidos. Obrigado por nos receber. Porque eles se achavam indignos de estar no meio do povo, pastor Carlos. Por às vezes não ter uma roupa boa para vestir, um sapato para pôr no pé. Mas sabe por que isso? Porque o inimigo fez como fez com esse jovem. Iludiu, colocou na mente deles que eles não merecem nada. Mas a palavra vem para despertar e para dizer: ei, vocês também são filhos de Deus. Vocês também são filhos do Altíssimo. Ele caiu em si, ele voltou em si. E ele diz algo tremendo, ele falou assim: eu me levantarei, irei ao meu pai. Sabe, amados, a primeira atitude que nós temos é cair em si, de rever os nossos conceitos. E quando nós começamos a rever os nossos conceitos, nós permitimos que Deus comece a trabalhar no nosso coração. Deixa eu dizer algo para você. Durante muitos anos, eu tinha um conceito errado de igreja. Nós estamos aqui dentro. Quem quiser salvação, venha. Vamos orar para que eles venham. Vamos jejuar para que o povo entre na igreja e se converta. Vamos jejuar para que Deus toque no coração do vizinho e ele se converta. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor nos chamou e nos enviou. Ele disse: a quem enviarei? E quando nós entendemos que nós temos que ir e buscar, a igreja começa a avançar. A igreja começa a ser igreja de verdade. Ele diz: eu me levantarei, ou seja, eu não vou ficar nessa miséria não. Eu não vou ficar da maneira que eu estou não. Labassubria, labacai. Eu sei que tem muitos aqui que trabalham nessa igreja, mas Deus está falando: você que não tem feito nada, é noite de despertar, é noite de rever o que é ser igreja, se levantar e começar a fazer alguma coisa no reino de Deus. Comece por domingo. Começa a ir, começa a evangelizar, começa a falar da palavra. E diz: eu vou me levantar desse lamaçal. Eu vou sair desse estado ao qual eu estou e vou até o meu pai. E vou pedir perdão a ele. E vou me consertar com ele. Aleluia. Em Efésios 5,14 diz assim: por esta razão disse: desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Olha só que tremendo isso aqui. Desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Alguém pode continuar o versículo? E Cristo...
Você quer resplandecer a face de Cristo? Sim ou não? Então levanta-te. Levanta-te. Ah, Jesus, me levanta. Não, o levantar é o homem que tem que fazer. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. E levanta-te. Põe-te de pé mais uma vez. Deus está falando com você que já não faz mais nada para Deus, está encostado, está parado. Há uma palavra hoje para a tua vida: levanta-te dentre os mortos. Levanta-te, tome atitude. Falei, eu vou voltar, eu vou me levantar, eu vou lá, eu vou me consertar. E diz a palavra que ele voltava pelo caminho, seu pai de longe viu ele. E aqui eu acho tremendo, amados, porque diz a palavra no versículo de número 20. Olha o que diz. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. O pai dele sentiu o que dele? Compaixão. O coração do seu pai moveu-se por ele. Porém havia um decreto para o missionário Cecília, para os rebeldes, lá em Deuteronômio, quando o filho era rebelde. Qual era a atitude do pai? O que ele tinha que fazer? Chamar o filho, apresentar ele a quem? Aos anciões da cidade. E os anciões o que faziam? Apresentavam ele aos homens da cidade. Eles apedrejavam até a morte. Quando o moço voltava pelo caminho, escute, ele não estava nem aí se ele ia morrer ou não. Ele não estava nem aí se ele seria apedrejado ou não. Mas ele estava disposto a voltar para a casa do pai. Ei, escute uma coisa: se você está distante dos caminhos do Senhor, não se preocupe. Ah, mas vão falar de mim, vai vir pedras. Não se preocupe, o teu pai está te olhando e ele não te quer morte. Ele não quer morte para a tua vida, mas ele quer vida para você. O coração daquele homem se moveu. No coração daquele pai não estava o desejo de ver o seu filho morrer. Pelo contrário, ele queria abraçar o seu filho. Ele queria restituir o seu filho. E no verso 22, o pai diz a seus servos: vai, busca vestes novas para ele, um anel e calçados para calçar os seus pés. Zacarias 3 vai estar escrito que quando o sacerdote Josué se apresentou diante de Deus, ele estava com as suas vestes sujas. E diz que o opositor, ou seja, Satanás, estava ali do seu lado para acusar a ele. E sabe o que aconteceu? Deu-se ordem a servos, ou seja, anjos, para trocar as vestes daquele sacerdote. A veste nova para a tua vida nesta noite. Não importa o que aconteceu, não importa por onde você andou, há vestes novas para ti hoje. Tem anjos neste lugar para cambiar as tuas vestes, para trocar as tuas vestes, para limpar as tuas vestes. Aleluia. A primeira coisa que Deus faz, Ele restitui vestes novas. O pai faz com aquele filho: essas vestes estão muito sujas, está fedendo. Você estava mexendo com porco, meu filho. Que fedor é esse? Mas não importa, eu te amo mesmo assim. Troca as vestes dele. Restituição de santidade. Deus está restituindo a sua igreja por esses dias. A sua noiva estava com as vestes manchadas. Mas escute uma coisa: foi liberada uma palavra sobre a igreja no Brasil. E sabe qual foi a palavra? De restituição, de vestes novas, de vestes brancas, de vestes limpas. A igreja do Senhor está passando por um processo de limpeza. Segunda coisa, anel.
O anel também simboliza a autoridade e identidade. Coloca o anel. Restaurou a autoridade daquele filho. Ele passou a ter direito de novo. Carlos. Ele passou a ter direito de novo. Irmão, pastor Everton. Ele passou mais uma vez a ser considerado um herdeiro dentro da casa. Eu acho que você não entendeu. Deus vai colocar de novo sobre a tua vida essa autoridade e a identidade. Você terá mais uma vez a autoridade do Senhor sobre a tua vida, e mais uma vez a identidade de Deus sobre você. Olharão para você e dirão: aí vai um santo homem de Deus. O evangelho tem sido manchado por muitos, amados. E hoje, quando se fala de pastor, nem fiado não quer vender, nem na promissória, talvez nem no cartão. Tem que conferir todos os dados, é verdade. Infelizmente. Infelizmente é assim. Mas Deus está restituindo os homens de Deus. Homens que muitas das vezes não sabem nem falar como eu. Mas homens que amam a palavra de Deus e temem a Deus. A autoridade sobre a tua vida virá mais uma vez. Sinta aí Deus colocando esse anel no teu dedo. Sinta aí a autoridade mais uma vez chegando lá dentro da tua casa. Aqueles demônios que afligiam a tua casa não vão mais afligir, sabe por quê? Porque a autoridade está vindo de novo sobre a tua vida. Quando você sai, abrir a tua boca para adorar. Quando você abrir a tua boca para louvar o nome do Senhor dentro da tua casa, ei, as portas do inferno estremerão. Sabe por quê? A autoridade está vindo sobre você. Limpou as vestes? Limpou. Tem autoridade de novo? Tem. Calça a sandália nele também. Nem sapato ele tinha mais. Por que, pastor, ele calçou a sandália também? Aleluia. Porque as pessoas que andavam descalças naquela época eram apenas os escravos, os servos. E o pai não queria que aquele filho fosse servo, queria que ele fosse filho. Você está entendendo? Jesus olha para os seus discípulos e diz: não vos chamareis mais de servo, mas te chamarei de amigo. Jesus está estabelecendo a igreja do Senhor, está dizendo para nós: ei, muito mais do que o seu serviço, eu quero a tua intimidade. Muito mais do que aquilo que você faz, eu quero aquilo que você é. Um pai não se importa com o serviço do seu filho, mas ele se importa de chegar em casa, não é, pastor Everton? Encontrar o seu filho e dar um abraço e um beijo e dizer: eis aqui o meu filho. E o seu filho olhar para você: eis aqui o meu pai. Ei, você é muito mais do que servo, você é filho. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem, vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram,
de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando